Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Everton, Cebolinha e De La Cruz continuam como dúvidas, essa dúvida deve ser tirada hoje. Tá aí, ó, De La Cruz e Cebolinha pelo Flamengo, aí a gente tem números dos dois, sem contar o Campeonato Carioca. São 17 jogos do Nico De La Cruz, com 2 gols, 3 assistências. Chances criadas, 41. Olha aqui. Caramba, é muito, hein? Participação, hein? Passes para o último terço, ele lidera esses dois quesitos aí. O Cebolinha, 2 gols, 3 assistências, 73 dribles tentados. E é o que mais tenta driblar, né? Ele é o líder nesse quesito. E 64 ações na área rival. Característica do Cebolinha, partir pro drible, o enfrentamento ali do 1 contra 1, a velocidade, né? Participaram os dois de 20% dos gols do time. O que muda caso não possam jogar? São desfalques de peso, né? 2 jogadores de alta qualidade técnica, muito importantes, mas o Flamengo tem condições de repor, né? Imagino eu, né? Se não jogar o De La Cruz é o Gerson vindo para, como já fez, né? Vindo para jogar por dentro, junto com o Pulgar. E sem o Cebolinha, talvez ele coloque o Bruno Henrique, né? Porque quando você traz o Gerson para o meio, você coloca o Luiz Araújo na direita. Eu acho que ele pode fazer o que ele fez também no Maracanã. Deixar o Gerson mais à direita, bota o Luiz Araújo pro lado esquerdo, e ele foi bem, né, ali substituindo o Cebolinha, vai ser uma válvula de escape para puxar o contra-ataque. Tem essa opção também de trazer o Gerson para trás. Né? Então, aí eu acho que ele pode reforçar mais o meio, nessa vaga do De La Cruz. Seria o Pulgar, o Arrascaeta? Pode botar Pulgar e Alan, Pulgar e Léo Ortiz, fazendo Talvez o Léo Ortiz, o Alan não venha jogando bem. Eu prefiro o Léo Ortiz também. O Alan não vem jogando bem. O Léo Ortiz seria melhor. Mas também não é um jogador da função. Um quebra-cabeça aí pro time. Eu não sei se ele botaria o Bruno Henrique, pensando muito na recomposição. O Bruno Henrique jogou 45 minutos contra o São Paulo. A gente não sabe se porque o Tite ficou insatisfeito com o rendimento dele, que não foi bom de verdade, tá baixo, ou se de repente estava querendo poupar um pouquinho, pensando na quarta-feira. Porque assim, pensando em um Palmeiras que vai buscar o jogo, vai precisar atacar, o Luiz Araújo ele se torna uma peça crucial, porque ele se dedica muito sem a bola, ajuda muito na recomposição. Então ele já vai te ajudar nisso. E além disso, ele consegue ter o fôlego e a energia para ser o cara da velocidade, para ser o cara que vai buscar o contra-ataque. E esse jogo vai pedir muito a transição em velocidade. Então, assim, o Luiz Araújo, para mim, joga. Não sei se vai jogar pela direita, com o Gerson jogando mais na base do meio campo, ou pela esquerda, como ele foi muito decisivo, né, na partida do Maracanã. Mas, assim, são 2 desfalques, como o Eugênio falou, consideráveis, porque a gente está falando da melhor versão no Flamengo, tem De La Cruz e Cebolinha. São 2 jogadores cruciais na era Tite. Então, mas durante a Copa América, que não tinha o De La Cruz, e o Cebolinha ficou fora um tempo também durante a Copa América por lesão, o Flamengo fez bons jogos também. Ele tem algumas e opções. É uma época que o Lohan estava em alta. Léo Ortiz jogando, né, como um volante, muito bem também. Ele pode botar o Lohan pela direita também. Acho que não perde muito, não. Diga, professor. A coisa é certa, o Luiz Araújo joga porque é aquele cara que o Tite conta para recompor, ainda mais com uma vantagem grande dessa, né? O Cebolinha é o grande ganho da era Tite, né? Se a gente pensar o que era o Cebolinha para o Flamengo antes de ser treinado pelo Tite. Ele machucado muito, exatamente, né? O problema é a falta de sequência. Com 5 lesões já. E também a gente está falando da possibilidade de Luiz Araújo e Cebolinha, mas pode ser que um deles só não jogue. Sim. O que é uma outra condição muito, Já melhora. Muito melhor, né? Principalmente se esse cara for o De La Cruz, né? Eu acho que ele tem melhores opções, melhores soluções para a ausência do Cebolinha do que propriamente para o De La Cruz. Por exemplo, se você tem o Cebolinha, você pode botar o Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda, você traz o Gerson para a base do meio campo. E o Gerson está jogando em todas as funções que ele está exercendo, está jogando demais. Qualidade que ele tem para ditar ritmo, para se apresentar, para jogar, para chegar na frente. Ele é o nome do Flamengo para mim. Apesar do Pedro ser o artilheiro, acho que o jogador que faz esse time funcionar no momento é o Gerson. A forma como ele está se sacrificando, a gente está vendo aquele Gerson versão 2019 Coringa.
marcando uma barbaridade, perdeu, pressiona, né, chamando a responsabilidade, assim. E aí o impacto também benéfico do contato diário com um grande técnico, né? De um cara que conseguiu resgatar a postura também de um Gerson competitivo. Porque o talento ele sempre teve, né? O dom ele sempre teve. E o Jorge Jesus conseguiu fazer isso com ele em 2019 e o Tite conseguindo fazer isso com o Gerson, principalmente nessa temporada. Agora, Abel, só para voltar aqui no Palmeiras antes e colocar a situação. Isso serve para o Flamengo de certa forma, mas o Palmeiras sai em certa desvantagem nisso. Porque essa é uma semana de 2 jogos entre eles. É domingo, 4 da tarde no Maracanã, pelo Brasileirão, Flamengo e Palmeiras. Você imagina, porque semana passada eu vi uma quantidade de críticas da torcida do Palmeiras ao Abel que eu não estou acostumado a ver. Depois da derrota para o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Muitas cobranças em relação a ele. Inclusive, a torcida organizada foi lá no CT querendo falar com ele. Né? Torcida organizada do Palmeiras. Mas nas redes sociais, muita gente reclamando também. Palmeiras retranqueiro e tal, etc. Você imagina, eliminado na Copa do Brasil e perde domingo no Maracanã. Seriam 3 fracassos diante do Flamengo, que é o grande rival. É uma crise... Um peso muito grande em cima dele, né? Porque já não é um momento de muito amor. Então, agora, por outro lado também. Pô, mas não Se o consigo Flamengo entender for todo eliminado... o trabalho que ele fez até agora. Não pode ter um momento de estabilidade? Claro. O cara não serve mais? Claro, Pode e deve. ter. Pode e Pode ter. deve. Mas eu estou apenas indicando para você que na Não minha estou discutindo percepção... você tem razão. Pela Eu tô primeira falando da vez, torcida do Palmeiras. pela primeira vez eu senti uma cobrança maior do que o de costume em relação ao Abel. Isso. É fato. Então, o clima está diferente, a relação já tem algumas rusgas. E é natural porque você tem muito tempo, né, e há um desgaste. Mas se acontece de ser eliminado e perder no domingo, isso vai ganhar uma proporção muito maior. Por outro lado também. Se o Flamengo perde a classificação, vai para o jogo domingo Não, aí... e perde no Maracanã, também No vira... caso do Flamengo, não precisa nem chegar no jogo de domingo. a gente- Se o Flamengo for eliminado amanhã, é uma crise inacreditável. E o lado Então é uma semana para ambos decisiva, pensando que logo depois já entram nas oitavas da Libertadores. E o lado positivo disso, se o Abel vira isso aí, ele volta a ter um plano. É o meme do dia seguinte. Né? Eu acho até que o Abel tem mais a ganhar do que o Tite. Acho que para o Tite não tem um impacto tão grande assim. Até porque a classificação está meio que matematicamente encaminhada. Isso diluiu. Olha, não há um impacto. Se o Abel vira esse negócio aí, ele vira Deus de novo. E é o seguinte, ô Eugênio, foi legal você lembrar do jogo de domingo do Brasileirão, e com o Libertadores já no meio de semana que vem, para os dois. Independentemente de quem passar amanhã, Palmeiras ou Flamengo, eu estou imaginando times mistos para os dois no clássico de domingo. O Palmeiras, no meio de semana que vem, já faz o primeiro jogo com o Botafogo, não é isso? E o Flamengo com o Bolívar. Com o Bolívar. O primeiro jogo é La Paz? Ou é aqui? Não, acho que é aqui. Não, primeiro jogo deve aqui. ser aqui, porque o Flamengo, O Flamengo foi primeiro. segundo. Primeiro aqui e segundo lá. Mas eu imagino também time misto no fim de semana. Pela forma como vão precisar focar também nas Copas. Ainda mais depois de uma eliminação de um deles. Mas como time misto, Copa do provavelmente de ambos. De ambos. Acho que de ambos. Então, e aí é camisa com camisa. Sim. Tem o mesmo peso. Acho que é de ambos, porque o Flamengo vai precisar fazer o teu resultado no Maracanã, contra o Bolívar, e tá muito afiado na parte física, e o jogo contra o Botafogo pede parte física, técnica apurada, né, parte tática, vai ser um jogo como a gente viu recentemente no Campeonato Brasileiro. Só tem uma questão, eu concordo que vai gerar um barulho muito grande para quem foi eliminado, e pensando no lado do Palmeiras, o que pode amenizar um pouco o barulho é a questão da postura e a forma como o Palmeiras pode vir a ser eliminado. Ou seja, como o Palmeiras vai jogar. Eu vejo muita crítica desproporcional quando se fala em fim de ciclo, com Abel. Acho que isso é uma loucura. Porque o torcedor do Palmeiras, a verdade é que ele está mal acostumado. Ele está acostumado a todo ano levantar taça. O Flamengo também. Sim. Os dois. O Palmeiras ele tem um projeto que te permite competir pelas principais taças, mas nem sempre esse Palmeiras vai ganhar uma taça grande no ano. Vai existir um momento de instabilidade, vai existir um momento de oscilação. Não vejo como um fim de ciclo. Eu vejo como um momento que o próprio Palmeiras já viveu no ano passado e ele conseguiu encontrar soluções para reconstruir a equipe.
Então, falar em fim de ciclo é uma loucura, mas falar e focar em um Palmeiras que tem jogado menos nessa temporada, eu concordo. Eu acho que esse tipo de crítica é uma crítica construtiva. O Palmeiras, principalmente quando ele precisa ser um time protagonista, tem que ter a posse de bola, a gente tem visto poucas ideias. Um time que não consegue se conectar, que não consegue ter uma variação, não consegue ter um repertório para envolver o adversário. Então, vamos ver como é que vai ser esse rendimento amanhã, quando o time vai precisar fazer isso. Vai ser forçado a fazer isso. Então, o Flamengo pode ter mudanças no time para a partida decisiva. Esse jogo, como a Isa falou, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A gente vai ver o VT e, na volta, o Vene atualiza tudo pra gente com o seu poderoso drone. Rodou. Flamengo entrou na semana decisiva da Copa do Brasil. A equipe viaja logo mais para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque amanhã e quer carimbar a vaga para as quartas de final. O time tem a vantagem para o rival continuar na competição, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. E além do bom placar, o rubro-negro sai na frente quando se fala do estádio do Palmeiras. Isso porque o Flamengo vem de uma sequência de 7 jogos sem perder no Allianz Parque. A última derrota da equipe fora de casa foi em 2017. O time já está se preparando mesmo com dúvidas no time titular. De La Cruz e Cebolinha ainda não treinaram e seguem se recuperando de problemas físicos. O treino de hoje terão condições de participar da disputa. Vinha não preocupa. Ele se queixou de dor na coxa esquerda, mas já se recuperou. Faltando pouco para o duelo, o time quer mais uma vez continuar na disputa por mais um título. Muito bem, Vene Casagrande, será que o Cebolinha vai pro jogo? Como é que estão os desfalques? Você tem drone? Como tá essa situação da escalação? A gente sabe que o Tite preparou todo o Flamengo para esse confronto, né? Um confronto importante e eliminatório, é jogo de mata-mata, né, Vene? Pois é, a informação que eu tenho ainda é sobre ontem, porque o Flamengo está finalizando nesse momento a preparação para pegar o Palmeiras e depois a delegação embarca para São Paulo. De repente, durante o programa a gente tem a confirmação, mas ontem o Cebolinha não foi a campo. Embora o Flamengo não tenha informado isso, mas é uma apuração nossa, ele está se recuperando de uma pequena contratura muscular. E a gente precisa mencionar isso porque é a terceira lesão muscular que o Cebolinha tem nesse período de 7 meses de temporada em 2024. Isso não é normal para um jogador como ele. E quando eu falo um jogador como ele, porque é um jogador que se cuida bastante fora das 4 linhas, faz todo o tratamento que precisa fazer, nunca sofreu tanto de lesão muscular assim na carreira. No Grêmio, por exemplo, ele teve apenas uma lesão muscular, e lá no Benfica, em 22 meses de clube português, ele teve apenas uma lesão muscular, e no Flamengo esse ano foram 3 lesões musculares, e ainda teve problema no tendão e também no quadril. Então é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. Se eu tivesse que arriscar, eu acho que ele não vai para o jogo de amanhã. Sabe por quê? Vamos parar e pensar aqui no planejamento. O Bruno Henrique está suspenso para o jogo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique joga na mesma posição que Cebolinha. Para que você vai forçar o Cebolinha para o jogo de amanhã, sendo que no final de semana você não vai ter o Bruno Henrique? Perfeito. Então é melhor você preparar esse jogador para pegar o Palmeiras no final de semana. Cebolinha, Vene? Confesso que eu não sei de cabeça. Aí a produção pode nos ajudar. Ele em minutagem, ele tá aí entre os... Ele não é um jogador com idade avançada. Não é. 24, mas assim, em minutagens na temporada, ele tá no ranking, ali num topo alto, né? Dos que mais... Não, já é mais velho, 28 anos. Dos que mais rodaram com o Tite, talvez, aí, sim, na minutagem da temporada. Isso pode ser muito levado em consideração também, né? A questão do quanto esse cara já jogou na temporada. E essa é uma grande preocupação hoje, não só do Tite, como de todos os treinadores e as pessoas que trabalham com futebol de alta performance no Brasil. A gente fala tanto do calendário, Pedrosa, e parece até que a gente fica muito maçante nesse assunto e muito chato nesse assunto, mas é que, de fato, ele é determinante para saber como que tu vai até o final do ano. Porque se você não se controlar, não cuidar dos seus atletas, da minutagem e tudo mais, tendo um grupo como o do Flamengo que briga por 3 competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, você pode estourar todo mundo. Então, assim, é sempre muito delicado, e a gente faz isso com muito cuidado por aqui, quando a gente vê o Tite escolhendo, o Arthur Jorge, os outros treinadores escolhendo, vou segurar um jogador, esse jogo ele não vai participar, porque hoje essa minutagem, ela é muito importante, esse cuidado, Pedrosa. Para você ter uma noção, só ilustrando o que você falou, são 28 jogos do Everton Cebolinha, 1.888 minutos. Os jogos dele no Campeonato Brasileiro são 9, na Libertadores 5, na Copa do Brasil 2, e no Campeonato Carioca foi o momento que ele mais jogou, com 12 jogos. Ou seja, mais uma vez os estaduais pesam na temporada do cara. Por quê?
Ele jogou mais tempo dentro de um campeonato carioca que não dá dinheiro de premiação, que não é o principal título do Flamengo nem de perto, que é um campeonato que a gente fala sempre aqui, nós não somos contra o campeonato carioca, nós somos contra o formato do campeonato carioca, onde você, por exemplo, desgasta seus atletas. O Vasco perdeu 2 jogadores por lesão dentro do campeonato carioca, um Everton Cebolinha, que é um dos principais jogadores do Tite, também vem sofrendo com lesões, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. E nas competições principais, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, esses caras já chegam arrebentados de tanto jogar dentro do Campeonato Carioca, que é um campeonato que é aquilo que a gente sempre fala, ganhou, obrigação, não ganhou, panela de pressão. Então eu acho que esse formato tem que ser revisto. O Vasco jogou no sábado e vai jogar na terça-feira, o Flamengo vem de uma maratona gigante e vai jogar Libertadores na altitude, depois de jogar a Copa do Brasil e Brasileiro. O Botafogo é outro time também, pega a Bahia, pega Palmeiras, só pega time complicado para poder, em relação aos seus objetivos na temporada. Enfim, é muito complicado o calendário do futebol brasileiro e eu não tenho dúvida que o principal problema é a quantidade de datas que a gente acaba reservando para o campeonato estadual e depois, na hora de jogar as principais competições, os elencos estão já desgastados. A CBF precisa resolver isso. O campeonato carioca, o campeonato estadual para os grandes times do futebol brasileiro precisa ser reduzido. Senão a gente vai ver o Everton Cebolinha, o Payet, o Tiquinho um debate, e tantos outros sempre se machucando. Aí a gente vai voltar no tempo. O que o Tite fez na final do Campeonato Carioca, sendo que ele já tinha vencido o Nova Iguaçu no jogo de ida? Ele priorizou o segundo jogo do Campeonato Carioca e poupou em competições extremamente importantes, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vocês vão se recordar do debate por aqui. Quê? Porque se ele perdesse... Porque se ele perde... Gente, mas peraí. Não dá. Na ocasião, acho que nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam que eles fossem conseguir virar. O debate não é o Flamengo. O debate é amplo. o calendário. Não, tudo bem. Mas Mas olha só. Se o Tite teve a oportunidade de poupar numa final do Campeonato Carioca para priorizar outras competições, e ele fez o inverso, aí vale a crítica ao Flamengo. Tudo bem, eu concordo com o que você disse sobre o Campeonato Carioca. O problema do seguinte, você também criticou a questão dos reservas no último jogo. O problema do Cebolinha... O Flamengo correu o risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores por conta disso. Eu sei, mas o problema do Cebolinha não é o jogo da final. Não, são os 11 jogos que ele fez antes. Mas olha como é delicado esse assunto e como tem que realmente, para alguém, que não somos nós, né? A gente tá aqui para só comentar. Mas imagina assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Carioca. Não, sou contra. A gente é contra, já falamos várias vezes aqui. Nós três somos contra, não só por tudo que é o Carioca na história do futebol carioca, como também para os times de menor investimento. Como é legal você ver jogadores sendo revelados, quantos jogadores nasceram no Campeonato Carioca. Eu sou um exemplo vivo, eu nasci no Campeonato Carioca. Então assim, não é contra o Carioca, mas vamos dizer que fosse, então vamos fazer o seguinte... O Carlinhos que deu 3 pontos ao Flamengo recentemente nasceu no Campeonato Carioca. Outros, se a gente for lembrar aqui, muitos. O problema é o formato. Vamos tirar o Carioca. Aí a gente também vai ficar o mês de janeiro inteiro até fevereiro sem futebol. A gente que vive de futebol, a gente não sobrevive. Então assim, é meio louco. O que fazer? Como fazer? O formato já foi reduzido nos últimos 2-3 anos de uma forma brusca que ficou até interessante. Mas mesmo assim, para o calendário, é muito. Talvez botar o Carioca em um outro momento do ano e puxar o brasileiro? Não sei. Mas assim, como é que a gente resolve esse problema? Mas é um problema muito, muito, muito além do que a gente pode imaginar. Tirar não é a solução e não deve ser. Reduzir não dá mais, porque já tá num formato tipo... Dá pra reduzir. Enxutinho, Eu acho que dá pra reduzir. Como que reduz? Os times têm que jogar, Fernanda, 6, 7 jogos no Campeonato Carioca. Tem que ser assim. Você joga ali 4 jogos para preparação, 3 jogos para preparação e depois vai para a fase mata-mata, vai para a fase final. A verdade é essa, e você inicia o Campeonato Carioca com jogadores jovens. Gente, é um absurdo o produto do futebol brasileiro priorizar um Campeonato Carioca, os jogadores estarem 100% da sua forma física depois da pré-temporada, onde eles se preparam, em vez de jogar o Campeonato Brasileiro com esse vigor, com essa qualidade, com a questão física apurada. Eu acho que o grande problema hoje do calendário do futebol brasileiro continua sendo os estaduais. E não sou contra, vai acabar o estadual, acaba, nada disso. Mas as datas têm que ser reduzidas. Esses times têm que jogar pouquíssimos jogos dentro do estadual para fazer ali o que tem que ser feito, valorizar o campeonato estadual e dar oportunidade para os garotos, fazer um time sub-23. Eu não sei. O fato é, nós temos problemas nos principais campeonatos
do nosso país e do nosso continente, porque esses jogadores já chegam completamente desgastados. Eu acabei de dar um exemplo. O Everton Cebolinha tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Em que rodada que a gente está? 21ª rodada. Ele jogou mais jogos no Campeonato Carioca. O Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo para jogar o Campeonato Carioca? Com certeza não. E o De La Cruz, Vene, também é um problema? Como é que tá o De La Cruz? É porque ele não treinou ontem também, né? Com dores no joelho. Achei até que fosse a mensagem falando do time, mas não é não. Eu perguntei. Assim chega um drone, minha gente. É no relógio, já expliquei. Ele não fica olhando o relógio porque ele quer ir embora, que ele tá olhando a hora. Eu já expliquei isso pra minha mãe, já te falei, né? Ele olha o relógio porque o celular dele tá no relógio. Essa foi demais, essa modernidade aí, muito demais. bem. Ô, Vene, mas enfim, De La Cruz também não treinou ontem com dores no joelho, ficou fazendo trabalhos individualizados na academia. É um jogador que sim, pode ser desfalque contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Eu penso sempre no seguinte, eu vou seguir a minha linha, eu não vou ser incoerente. O jogo mais importante para mim é no domingo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não vejo motivos para forçar um Cebolinha e um De La Cruz no jogo dessa quarta-feira, tendo visto que o Flamengo já entra em campo vencendo por 2-0. Ainda mais sendo em grama sintética e o rapaz está com dores no joelho. E sendo que o próprio Tite já falou que em grama sintética é um jogo muito mais difícil, porque desgasta muito mais ao atleta. Então não faz o menor sentido você forçar a barra, botar 2 jogadores extremamente importantes para um jogo que, teoricamente, vale menos que o jogo de domingo. E ainda tem o jogo contra o Bolívia na próxima semana, pela Libertadores, que é o jogo mais importante do Flamengo no mês. Se bobear, no ano, porque é Libertadores da América. Então, essa é a minha opinião. Eu não forçaria os dois jogadores no jogo dessa quarta-feira. E olha que bonito, vai ter homenagem pro Adílio, tá? O Gerson vai usar a camisa 8 com o nome do ídolo rubro-negro. Já é a camisa do Gerson, né? E aí ele vai usar o nome do Adílio para esse jogo agora contra o Palmeiras já, né? Essa homenagem do Adílio, muito bonito. É isso. Ou a homenagem do Flamengo para o Flamengo tem última cartada para fechar logo a contratação de Claudinho com Zenit. Escalação do Flamengo, com 9 mudanças. A longa novela envolvendo a possível contratação do meia-atacante Claudinho, que já se repete algumas janelas de transferências, pode estar prestes a ter um fim no Flamengo. O Zenit, atual clube do brasileiro, faz jogo duro e dá sinais claros de que não pretende negociá-lo no atual momento. Apesar disso, o Mengão segue confiante no acordo que tem com o jogador e não vai desistir. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, a diretoria vai tentar uma última cartada, apostando na vontade do jogador e pretende oferecer ao Zenit os mesmos 18 milhões de euros, mas em parcelas menores. O Zenit desistiu de buscar a contratação de Van Eyck do Torino. Ele chegaria justamente para repor uma possível saída de Claudinho. Com isso, começou a surgir diversas informações sobre um ponto final. O portal russo RIA Novosti, uma fonte ligada ao Zenit, garantiu que o início da temporada de Claudinho empolgou a comissão técnica comandada por Serguei Semak e as portas se fecharam para a negociação. De início, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, 89,1 milhões de reais, e em seguida, a oferta subiu para 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. O jogador se disse infeliz na Rússia e está tentando ajudar nas tratativas. O Zenit não pode competir a nível internacional graças às sanções impostas pela FIFA para clubes do país. Com isso, ele entende que um retorno ao Brasil pode te recolocar nos trilhos para uma volta à seleção brasileira. Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia. Ele entende que seu ciclo terminou no país. O Flamengo está preparadíssimo para a decisão contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Como ganhou por 2-0 no primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo tem uma boa vantagem. Mas, o clima no Flamengo é de muita tensão e seriedade para enfrentar os paulistas fora de casa. Tite sabe que uma partida deste tamanho requer muita sabedoria para não se complicar durante os 90 minutos. Para o jogão desta quarta-feira, Tite já esboçou o time que entrará em campo. Ainda depende do último treino de hoje, a única dúvida é sobre o De La Cruz, que pode jogar no sacrifício. O uruguaio tem tido alguns incômodos em um dos joelhos e foi preservado contra o São Paulo. Ele quer ir para o jogo, mas a comissão técnica só irá colocá-lo se receber o aval do departamento médico. Se comparado com o jogo do São Paulo, o time é praticamente outro. Os únicos que devem ser mantidos são Léo Pereira e Alan, que foi escalado no confronto no Morumbi, ou seja, são 9 mudanças. É uma partida decisiva que vai indicar como será a temporada de cada um.
O Flamengo quer passar do Palmeiras para gerar mais tranquilidade ao torcedor, consequentemente, aos jogadores. E você, torcedor, qual a sua expectativa para o jogão contra o Palmeiras? Deixe nos comentários sua opinião.